Vamos repercutir agora a entrevista de agora a pouquinho com o candidato à presidência, o Ciro Gomes, do PDT, no WW Especial Presidenciáveis. Ciro foi perguntado a respeito daquela frase polêmica sobre favelas, dita ontem num evento na Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que você viu aqui, inclusive. E ele respondeu que a expressão deu margem para a manipulação dos adversários. Vamos ver. Se a minha expressão permitiu essa manipulação esperta dos meus adversários, eu tenho que me penitenciar por isso, porque esse aqui não é um ambiente de inocentes. É um ambiente que, infelizmente, tem pela polarização a disputa de dois corruptos sem nenhum tipo de escrúpulo, e eu tenho que me proteger disso. Mas o que eu fiz ali é apenas uma coisa que eu tenho procurado repetir em todo canto. Eu fiz uma palestra em termos absolutamente técnicos, tipo, sabe, qual é a influência da política monetária, do incremento da taxa de juros, na variação da taxa de câmbio, por que essa combinação errada, historicamente, está destruindo a indústria brasileira e a gente precisa retomar a indústria, isso está gerando desemprego em massa, aviltando salários, etc, etc. E aí, quando eu acabei essa palestra extremamente técnica, não é? Uma pessoa disse assim, isso não foi uma palestra, foi uma aula. E eu resolvi fazer uma brincadeirinha e dizer, não, isso não é uma aula, é um comício. E aí volto a dizer, me penitencio porque deixei o queixo ali para a oposição desonesta bater. Mas, evidentemente, uma pessoa que dedicou a vida inteira aos pobres, que tem o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, que preparou para os pobres do Ceará a melhor escola pública do Brasil, não pode ser confundido com ninguém que tenha qualquer tipo de preconceito contra pobre. Thaís Arbex de volta. Cadê minha ruiva poderosa aqui? Bom, ontem a gente pontuou aqui a infelicidade, né, da declaração, o erro da declaração, e hoje a resposta dele, claro, dizendo ali que se penitencia, mas provavelmente saiu o que se pensa, né, Thaís? E aí, sobre a oportunidade dos adversários colocada por Ciro? O candidato Ciro tem razão, que muito provavelmente essa fala dele vai ser bastante usada durante a campanha eleitoral. Não à toa, ontem mesmo a gente trouxe aqui a repercussão imediata que ele mesmo fez, né? A declaração que ele mesmo fez nas redes sociais. Hoje ele traz esse assunto na televisão, no programa de TV, e agora ele dá essa resposta. Então, me parece que vai ser uma explicação que ele vai ter que dar durante um tempo. É claro que Ciro tem uma postura bastante firme. Então, quando ele faz ali uma meia-culpa, mas é interessante notar que ele não pede desculpas, né? Ele se penitencia, mas não pede desculpas. Mas o fato é que, como eu disse ontem, Mona Lisa, escorregões e erros em campanhas políticas, eles contam muito. Ainda mais numa campanha eleitoral, como você lembrou ontem também, é muito mais curta do que já foi no passado recente. Ou seja, a munição parece que ela tem mais poder de fogo num período menor, né, Thaís? Mas quero ouvir também o Caio Junqueira. Cadê o Caio? Eu gosto quando eles dividem. Ai, opa! Não, chegou quase um rapper. Que isso? Adorei. Não, ainda assim com os dedinhos. Muito bom. Caio, vamos lá. Uma licença apenas para a imagem que está tão perto aqui, às vezes eu reajo. Caio, o que você achou da resposta de Ciro hoje? Bom, mais de 24 horas depois da declaração que ontem você pontuava bastante, né? Absolutamente equivocada. E tem uma dificuldade, Mona Lisa, quero saber se você tem também, Caio. Qual é a razão para que um candidato a qualquer cargo esqueça o tamanho da importância das populações mais carentes, das populações mais desprovidas numa campanha e o que isso pode reverberar nelas imediatamente? Qual é a dificuldade? Por que eles esquecem? Alguns esquecem disso, Caio? Não, Mona Lisa, vamos lá. Ele errou, erro crasso, erro grave, erro feio, erro constrangedor, constrange e incomoda a todos. E ele já tem isso ali um pouco na trajetória dele. A justificativa de hoje é um pouco melhor que a de ontem, que ele foi às redes sociais. De fato, ele coloca ali a questão do Ceará, e de fato tem razão, porque de fato a escola pública do Ceará é das melhores do país, e isso é um processo que iniciou ali
com os Ferreira Gomes, né, que governam lá há muito tempo. Então você tem isso, mas é difícil, depois que você falou, está gravado, é muito difícil. E numa campanha como a dele, que luta para chegar nos 2 dígitos, que tenta fazer um contraponto à polarização entre Lula e Bolsonaro, é muito ruim mesmo. Agora, é difícil dizer como que um candidato com a experiência dele e já tendo sido vítima de um erro e de erros semelhantes nessa linha, não consegue ali segurar para não soltar uma dessa, que além de tudo é errada, né? Porque a frase é errada, né? Agora, por outro lado, eu vejo que as campanhas, elas dedicam sim, pelo menos no discurso, um foco para essa população, né? A gente vê Auxílio Brasil, a gente vê Bolsa Família, a gente vê esse debate social, inflação, é tudo porque 40% do eleitorado brasileiro tem uma renda média de até 2 salários mínimos. Sim, Caio. Exatamente isso, mas elas dedicam isso, a gente vê naquela propaganda eleitoral ou naquele discurso preparado, editado, brifado. Na hora que tem uma situação mais soltinha, aí vem essas coisas, né? Sim, e isso é muito recorrente, Caio. Sim, exatamente, concordo. Bom, vamos lá, Caio e Thaís. Bom, eu quero dizer que a gente está aguardando, sim, a pesquisa Datafolha, a TV Globo Datafolha, para a presidência da República. O Caio falava agora há pouco, né, da dificuldade da campanha de Ciro ou do desafio da campanha de Ciro para conseguir chegar nos 2 dígitos. O nosso time está todo a postos nessa noite com o reforço também da presença ilustre de Yuri Pita, que está aqui nos bastidores e vai aparecer já já.